Olá pessoal, tudo bem com vocês? Esse vídeo tá sendo um pouquinho depois do dia que eu falei pra vocês que ia sair, porque eu não passei muito bem o final de semana, não tava muito legal. E acabou que eu gravei o vídeo e aí eu achei assim que eu fui um pouquinho além do que eu queria falar naquele vídeo. E talvez algumas pessoas se sentissem ofendidas com algumas das coisas que eu falei lá. Não que esse tenha sido a única razão pela qual eu quis regravar o vídeo, tá? Mas eu achei assim, tipo, seria melhor se eu viesse e gravasse ele de uma forma um pouquinho diferente do que eu gravei o primeiro. Mais simplificado e falando de coisas mais resumidas, sabe? Então, uma coisa que eu queria começar a falar pra vocês no vídeo de hoje é sobre o vídeo da sexta-feira passada, sem ser essa sexta-feira, a outra, tá? Porque esse vídeo do ponto de vista eu vou sempre querer soltar nos domingos. Então, como eu não gravei no domingo passado, fica nesse, tá? O que acaba acontecendo? No outro vídeo, eu não falei sobre o motivo pelo qual eu abandonei a última religião que eu tava, que eu falei pra vocês que foi a Umbanda, que foi a que eu entrei depois dessa história do hospital. Eu entrei nela em final de 2010 e saí dela em final de 2014. Então, eu fiquei quase 4 anos, ou chegou a 4 anos e um pouquinho ali. Eu só saí dessa religião porque eu não. A minha crença, as minhas vontades, as minhas visões do que era certo e do que era errado não batiam com de outras pessoas que frequentavam o mesmo lugar que eu. Então, o que aconteceu? Por diversas vezes eu presenciei situações onde eu me sentia mal por aquilo, sabe? Ou era porque era uma coisa diretamente pra mim, ou porque era alguma coisa que de alguma forma era uma piadinha, era alguma coisinha que era falado. E aí eu fico assim, porra, respeita, sabe? As pessoas estão incorporadas, elas não estão vendo o que tu tá fazendo. E aí era basicamente como se, tipo, tá querendo sair como a boa da história. E não era que queria ser como a boa da história, mas sim, eram coisas que eu não concordava. E eu sempre fui daquele pensamento assim, se eu não concordo com uma coisa, se não tá legal pra mim, cai fora. Cai fora porque não adianta tu ficar insistindo numa coisa que talvez te traga mais mal do que bem. E, enfim, até o motivo pra gente morar aqui nesse apartamento até hoje é pelo fato do que o lugar onde a gente morava não era um lugar que a gente queria criar nossos filhos lá. Né? A gente tinha só a Sarah na época, mas a gente não queria que a Sarah crescesse achando aquele lugar, as coisas que aconteciam naquele lugar normal. E a gente não queria criar ela lá e não queria ter outros filhos lá. A casa era muito boa, o lugar, quando entrava do portão pra dentro era muito bom, mas o externo, coisas que aconteciam por lá não era muito legal, a gente não concordava muito com as coisas. Então, eu sempre fui desse pensamento. Tu não concorda, tu não acha legal, tu não quer levar aquilo dali pra tua vida, simplesmente te afasta. Não insiste numa coisa que não vai mudar só pra te agradar. Então, esse sempre foi meu pensamento. A gente pare porque eu vou tomar água, espirrei aqui. Tirando essa parte, então, tinha mais a falta de comprometimento. Eu acho que pra tu estar num lugar, e é o motivo pelo qual, por mais que eu tenha vontade hoje de voltar pra alguma religião, eu não volto, é a questão do comprometimento. Se tu te compromete em fazer algo, tu tem que seguir isso e fazer isso ao teu máximo, sempre. E eu senti que, tipo assim, às vezes existia muito comprometimento da minha parte e do outro lado não era muito recíproco, sabe? Eu tava disposta a estar ali presente sempre, mas quando eu não podia estar, eu precisava não estar, era todo um evento para tu conseguir não estar presente. Mesmo assim, quando tinha uma certa confirmação, tipo, não, tudo bem, pode fazer o que tem que fazer,
quando tu voltava, era ouvindo uma bronca imensa na frente de todo mundo. E eu acho que, tipo assim, ninguém é criança pra ouvir bronca na frente de todo mundo. Quer falar com a pessoa? Chama a pessoa de canto, fala com a pessoa, resolve com a pessoa e pronto. Mas, né, isso é coisa que com o tempo a gente vai entendendo o quão bom, o quão ruim é. E até mesmo possível a gente levar isso adiante. Obviamente, quando a gente tem filho, a gente acaba meio que, sabe, chegando ao limite em muitos momentos. Eu sou um tipo de pessoa que eu tô muito de boa, de repente vem aquela explosão. E aí eu explodo e eu não consigo meio que me controlar. Situações que deveriam ser mini acabam ficando gigantescas pra mim. Mas, tirando tudo isso, né, o motivo pelo qual eu saí, esse tempo de 10 anos, né, vai fazer 10 anos, na verdade, agora no final do ano, em novembro, vai fazer 10 anos que eu não frequento mais. Desculpa, gente, não frequento mais nenhuma religião. Nesse meio tempo, né, quase 10 anos aí, foram suficientes para me mostrar que há sim uma grande diferença entre a fé e a religião. E basicamente é esse, né? Depois de 6 minutos, esse que é o assunto do vídeo de hoje. E isso me fez virar uma chave, talvez uma chave importante para mim, que para algumas pessoas não tenha a mesma importância, ou para algumas pessoas faça sentido também. Ou nunca tenho ouvido alguém falar sobre isso, e aí agora vai estar ouvindo e vai falar, pô, mas realmente faz sentido isso. Mas para mim veio muito a calhar porque eu sempre pensei, e eu continuo pensando, e com as consultas agora com a psicóloga, tem me feito parar um pouquinho pra raciocinar e pensar melhor nessas coisas, que às vezes a gente acha que o problema é só a gente, só a gente, só a gente. Ou a gente esquece de ver os problemas que a gente tem e acha que o problema são os outros. São os outros e são os outros. E não, é um acúmulo de coisas que vai acontecendo, né? De ser a gente e não ser a gente. E por aí vai, entendeu? É sempre ou ladeira abaixo ou ladeira acima. E na época que eu saí da religião que eu frequentava, eu sempre pensei muito assim, pô, eu saí, eu ouvi que eu estava sendo tirada da religião porque a minha mãe queria assim, sendo que a minha mãe foi a última pessoa a saber da minha decisão, né? Depois que eu tinha já que um mês e pouquinho que eu não frequentava mais a religião, que eu falei pra ela que eu não estava frequentando, aí ela disse pra mim assim, não dou um mês pra tu estar lá, eu duvido, dou um mês pra tu estar lá, e eu, mãe, faz mais de um mês que eu não estou indo. Então, tipo assim, foi um acúmulo de coisas, né? Eu acho que até bem mais de um mês, porque eu acho que foi em janeiro. Eu saí em novembro e em janeiro ela foi na Previdência Social. E aí eu fui com ela e lá eu contei pra ela que eu não tava indo mais. Então, eu acho que já tinha mais de um mês, sim. Quase 2, que eu tinha saído e não tinha falado pra ela. Então, assim, foi um acúmulo de muitas coisas. E eu cheguei a ouvir, como isso já ouvi de outras pessoas, né? Tipo assim, vai ver, o problema era tu. Porque tu que não tava gostando das coisas, aquilo outro. E sim, o problema era eu não estava gostando daquelas coisas mesmo. Só que, tipo assim, não era eu que fazia aquelas coisas, sabe? Não era eu que agia com uma falsidade do caramba, sabe? Tipo, quando tá, né, no caso da Umbanda, quando tá dentro da religião ali, tu chama teu pai de santo ou a tua mãe de santo, de pai e de mãe. Pra mim, eu sempre, mãe e pai é quem te pôs no mundo ou quem te criou. No caso, pra mim, quem me botou no mundo, minha mãe, e quem me criou, minha mãe, sabe? Porque o infeliz nem quer assunto, nem vem ao caso. Mas enfim, a minha mãe me botou no mundo, a minha mãe me criou, e é ela que tem o direito de ser chamada de mãe. Mas tu não vai estar chamando, é uma falta de respeito. Não, não é uma falta de respeito. Até porque eu já deixei claro isso. Tipo, eu vou continuar te chamando pelo teu nome, eu vou continuar te chamando pelo parentesco, enfim. Mas é com o mesmo respeito, ou até maior, do que te chamar de mãezinha, maninha, mames. Sabe aquela coisa, tipo, chega na frente do outro e diz, ai, mami.
que eu não acho legal. Tipo, tu vai chamar a pessoa sempre daquele jeito ali, tu chama sempre daquele jeito. Não com deboche, com falsidade, sabe? Então era muita coisa que acontecia. E aí depois eu fui convidada para entrar em outras religiões. Frequentei não, mas eu fui a convite em outros lugares. E só de observar, eu percebi que, tipo, não, esse tipo de coisa acontece em todas as religiões. Não interessa a casa que tu esteja, ou a igreja que tu esteja, ou o templo que tu esteja. Isso acontece em vários lugares. E aí quem aí na sua religião já não viu alguma situação de ter um puxa-saco? Ou uma pessoa que age com falsidade na frente, tipo, ai, eu amo a pessoa, mas aí a pessoa se afasta, ai, odeio ela porque ela isso, ela aquilo outro. Então, tipo assim, existe isso em todo lugar, não é só na religião que eu frequentei isso, né? No modo geral, existe em várias religiões. E eu, com o passar do tempo, eu comecei a analisar mais, porque eu me sentia mal quando eu falava a religião que eu tinha, porque as pessoas me tratavam diferente por conta da religião que eu tinha. E isso é uma coisa que foi me afetando. Então eu analisava muito mais as pessoas antes mesmo de falar sobre minha religião, na época que eu tinha religião, porque eu sabia exatamente como cada pessoa ia reagir perante eu falar ou não que era um bandista na época. Depois que eu saí, eu percebi ainda isso quando eu falava que eu não tinha uma religião. Eu chegava assim, não frequento mais, a minha última religião foi a Umbanda, mas agora eu não frequento mais. A insistência das pessoas em quererem te dar uma religião ou desmerecer a religião que tu tinha, dizendo que não era uma religião boa, porque só as pessoas daquela religião não prestavam e tudo mais. Tanto que se eu chegasse e falasse pra uma pessoa que não me conhecia, minha última religião foi a espírita, minha última religião foi a católica, minha última religião foi a evangélica, elas iriam me tratar e me falar as mesmas coisas, sabe? Não, porque tu não foi numa igreja boa, sabe? Se era a religião delas, não, porque a igreja que tu tava não era uma boa igreja. Se era uma religião diferente da delas, não, porque essa religião não presta. Então, assim, eu via muitas coisas. E eu pude perceber que para essas pessoas, o que para elas valiam era números. Então, se quanto mais número eu tenho, mais é, é direito ao céu, vamos dizer assim. Eu tenho, porque eu sou uma pessoa que eu arrecado muitos seguidores e tudo mais. E isso é uma coisa que, com o tempo, foi me incomodando, sabe? Eu via pessoas que tinham atitudes que, no caso, eram: porque tu não é casada, então tu vai pro inferno, né? Uma das frases que eu vi, tu vai pro inferno. Só que essa pessoa não era casada, não frequentava a igreja, de vez em quando levava o seu 10% e achava que tava de bom tamanho. Inclusive, ouvi da boca dessas próprias pessoas que, tipo assim, é, eu não ter uma religião e não frequentar a igreja, por exemplo, eu tava errada. Mas essas pessoas, só de pagar o dízimo, né, para quem é da igreja católica, oferta para quem é da igreja evangélica, enfim, só delas pagarem ali um valor, elas já estariam isentas de qualquer coisa, sendo que na época que eu era criança que eu frequentava a igreja católica, uma coisa que até hoje eu até falo muito isso pro Rafael, quando tu tá na igreja católica, tu faz ali a comunhão, a catequese, comunhão, só um pouquinho. Então isso pra mim é uma coisa que não condiz muito. E aí, analisando essas coisas e tudo mais, eu comecei a perceber que, tipo assim, a religião em si, não é que tem algum problema as religiões que eu frequentei, tá? As principais foram 4, e dessas 4, tipo, uma eu frequentava por causa da minha mãe, que foi a católica. A evangélica eu fui, acho que em alguns encontros, não foram muitos, mas eu fui em alguns encontros, porque eu ansiava muito por uma resposta, e aí me falaram assim, vai na evangélica, que a evangélica vai te ajudar.
Fui, não gostei da igreja que eu tinha ido. Já tinha ido algumas vezes com a minha mãe na Universal, ali no centro de Porto Alegre, e não tinha gostado também. Cheguei até a passar mal, assim, de tipo, sabe, falta de ar mesmo, sabe? Um lugar muito abafado e muito barulho, sabe? Talvez tivesse já algum problema até em relação a. Isso eu vou falar pra vocês em outro vídeo porque não tem a ver com religião, tá? Mas enfim, depois eu trago isso melhor pra vocês. Até porque eu preciso de uma confirmação médica antes de estar falando sobre isso. Mas enfim, não gostei e falei assim, não vou. E aí depois de um tempo uma colega da minha mãe falou sobre o espiritismo. Comecei a frequentar a nossa casa, que também é em Porto Alegre. Gostei muito. Eu já tinha ido algumas vezes na Allan Kardec. Tomar passes, coisas assim. Meio que consultar, conversar um pouco. Mas nada assim que eu frequentasse. E aí depois de um tempo, saí, que eu achei que não tava me fazendo bem. E aí eu entrei pra Umbanda. E aí na Umbanda eu fiquei 4 anos. Gostava muito de ir. Mas no final desses 4 anos já tava aquela coisa desgastada. A minha fé, ela não era o suficiente para querer que eu estivesse dentro daquela casa, exercendo ali a, a religião que eu tinha escolhido para mim. Então eu tive 4 experiências, todas elas meio que no final eu já não tava muito feliz com aquilo. E todas elas eu consegui, tipo, ter uma análise do porquê que eu não estava feliz. Todas eu conseguia perceber o quão. Não vai a cadeira mais pro lado, gente. O quão estava me afetando. Perceber o nível que as pessoas levavam a religião em si como um produto e não como algo para fazer bem a outras pessoas. Tiveram várias situações, em cada uma situação diferente, mas tipo, vou falar meio que por cima, tá? Eu buscava a religião por conta desse meu lado mais espiritual, mediúnico e tal, sensitivo, para tentar achar uma resposta do porquê que eu via certas coisas, né? Aí na igreja católica eu ia porque a minha mãe meio que forçava, né, a gente ir. E aí eu perguntei pro padre, o padre falou que era um dom divino, não sei o que e tal, que tinha que mostrar pra fiel. Não achei legal aquilo, porque me parecia meio que vender a menina milagre, e eu não era uma menina milagre. Eu podia estar passando por vários problemas ali que estavam se manifestando daquela forma. Não que até hoje eu não tenha esses problemas, né? De ver coisas e tal, sentir coisas. Mas o que naquele momento ali pra mim era algo que pra mim tinha muito mais relação com fantasma, né? Eu via aquilo como sendo fantasma. E aquilo não ia me ajudar. Na evangélica, às vezes que eu fui e tal, eu conversei com um pastor. Até depois eu descobri que essa pessoa não era uma pessoa muito de se levar em consideração dentro da própria religião ali. Porque sabe aquela história do um sujo suja todo mundo? Ou um que tá errado, aí todo mundo tá errado? Era esse tipo de pessoa, sabe? Mas enfim, quando eu falei pra ele, ele disse que eu tava com o demônio no corpo e que deveria tirar o demônio e tal, que deveria fazer algo ali meio que público e tudo mais. E eu, porra, faz o quê? Quantos anos que eu tô com o demônio no lombo e beleza. Então deixa o demônio aí, deixa ele quietinho aí e foda-se. Então eu não fui mais, porque eu achei meio estranho e errado aquilo, sabe? Na espírita eu tava indo muito bem e tal. Só que eu tava tendo muito sono. E sono eu sempre tive. Nas outras duas eu também tive muito sono. Que era como se alguma coisa às vezes me fizesse apagar, sabe? E aí eu dormia e eu meio que acordava depois. Tipo, o que tá acontecendo? Só um pouquinho, gente.
Então, por esse sono em excesso que eu tinha, né? Eu tive já na católica, os encontros que eu tive na evangélica também foram com sono. Pra você ter uma noção, teve essa que era de bairro, que era desse pastor, que falou que eu tava com o capeta no ombro. Eu cheguei a dormir. Eu fui, aí eu dormi. Aí quando eu acordei com a minha mãe com uma cara meio que de emburrada, porque tipo, dormiu, não podia dormir. E o pastor gritando na minha frente, vai gritar com a tua mãe. E aí minha mãe, ai, vai lá fora, vai se tu acorda. E aquela gritaria, e eu simplesmente dormi, gente, eu apaguei e dormi. E aí, enfim, né? Quem consegue dormir com alguém gritando no teu ouvido, mas tudo bem. E na espírita, eu tava tendo esses sonos em excesso e tal. Só que, tipo, como eu falei já pra vocês no outro vídeo, na minha família todo mundo enxerga e ouve coisa. E aí a minha irmã, eu falei pra minha irmã assim, vamos lá e tal, porque nossa casa é muito legal e tal, tu vai gostar. Tu vai querer ir e tal. Aí eu cometendo o que as pessoas fazem, né? Tipo, vamos arranjar seguidores, né? E aí a minha irmã foi comigo lá, assim como a minha irmã já foi comigo na Umbanda também. E aí, chegando lá, a gente começou a relatar as coisas que a gente via. Então, muita coisa que a minha irmã via, minha irmã me contava para ver se eu conseguia ajudar ela de alguma forma. E a mesma coisa ao contrário. E aí, a pessoa que tava ali, que era para coordenar o grupo, que era para ajudar a gente, ela simplesmente virou para mim e pra minha irmã e disse assim, que eu e minha irmã, a gente competia para ver quem enxergava mais fantasminhas. E aquilo foi uma coisa que me chateou muito. Então eu saí dali naquele momento. Eu retornei mais acho que umas 2 ou 3 vezes. Daí essa moça já não fazia mais parte ali do grupo, já era um casal de idosos. E eu fui e voltei acho que umas 2 ou 3 vezes. E no total, né? E aí depois disso eu meio que parei de ir. E aí quando eu comecei a ir na Umbanda, eu me sentia melhor, não tinha sono. Pra falar a verdade, chegou uma época que eu tinha sono. Mas eu comecei a tocar a G e aí o sono parou. Quando eu saí dela, eu meio que eu consegui perceber algumas coisas assim de egoísmo, só tá aqui porque eu quero, ou tu só entrou aqui por conta de ciúmes, sendo que, tipo, eu entrei por conta da história aquela que eu falei pra vocês do hospital. Se fosse por questão de ciúmes, vamos e vemos, a gente não precisaria nem entrar numa religião pra tá ali. Tu frequenta, vai como visitante, mas não precisa entrar como filho de religião mesmo da casa. Mas enfim, eu vi muita coisa. E aí, nesse meio tempo em que eu estava sem a religião, eu nunca perdi a minha fé. Sempre tive fé em Deus, fé nos guias e tudo mais. Mas eu percebia o quanto isso incomodava as pessoas. Eu falava para as pessoas: estou sem religião, não tenho religião. Então eu ouvia de várias pessoas que eu era uma pessoa. Eu ia ser uma pessoa infeliz se não tivesse Deus no coração. Sendo assim, ter fé já é ter Deus no coração, então como é que eu vou ser infeliz? Ah, não, mas precisa ir numa igreja. Então eu ouvia que eu não ir na igreja, eu não ia ser feliz, eu não ia ter nada de bom na minha vida, eu ia ser uma pessoa amargurada, sendo que eu já tenho motivo suficiente para ter amargor na minha vida de coisas bem mais pesadas do que não frequentar uma igreja. E, enfim, eu ouvi muita, mas muita besteira. E sempre que eu ouvia essas besteiras, eu tentava pôr em prática tudo as coisas positivas que eu já tinha tido de experiência nessas religiões pra, pra bater o que a pessoa tava falando. Então, mesmo batendo o que a pessoa tava falando, a pessoa ainda se achava no direito e na razão de achar e de dizer que elas estavam certas e eu errada. Beleza. Quer falar que eu tô errada? Diga, não tem problema. Até que eu tive um sonho. Inclusive foi com essa minha mãe de santo, né? Minha ex-mãe de santo. E eu passava num lugar, via ela. E aí eu falava assim, tem que pegar lá as roupas e tal.
porque tem que devolver, alguma coisa assim que eu falava, eu tenho que pegar as roupas pra ir lá. E eu entrava numa casa e eu encontrava um negócio falando, escrito Agnus. E aí, Agnus, eu lembrei daquela, acho que é uma música, que tem que falar Agnus Dei. E aí eu tô tentando procurar o significado de Agnus, só Agnus, o que queria dizer. E aí tava procurando. E aí eu achei a palavra agnóstico, né? Que é semelhante, não é a mesma palavra, mas é ali uma palavra semelhante. O significado agora não vou saber falar. Deixa eu até ver se eu consigo pesquisar aqui pra falar. E cortei que na hora que eu tava falando, eu fui pegar o significado, né? Tava com o telefone do Rafael aqui, daí eu lembrei de pesquisar. Só a palavra Agnus, tá? Eu não consegui achar só a palavra Agnus, tá? Mas Agnus Dei, que é a da música e tudo mais, significa Cordeiro de Deus, tá? Isso em latim. Eu não sei até se a palavra. Deixa eu ver aqui. Tá, só a segunda parte da palavra não aparece, tá? Mas ela é dividida em duas partes da palavra. E só o Dei não aparece aqui. Tá, mas provavelmente seria Deus e aí só Agnus seria o cordeiro, tá? Porque aqui tem o, acho que é Opus Dei, que aí seria obra de Deus. Então eu acredito que só o Dei, só ele sozinho não tem, mas tipo só ele seria Deus e o Agnus seria cordeiro, tá? Mas enfim, independente do significado. Eu ali procurando pela palavra Agnus, o significado, eu achei a palavra agnóstico, né? E aí eu fui pesquisar o significado de agnóstico. E aí agnóstico ele é dividido em duas partes, o teísta e o ateísta. Deixa eu até separar aqui de novo. Ó, eu até fui pesquisar aqui pra falar certinho pra vocês como que tá como é que tá na internet, tá? O significado. Aí tem um dos significados que tá dizendo assim, ó. Escrito assim, o agnóstico é a pessoa que adota essa linha de pensamento de não crer e nem deixar de crer em Deus, mas apenas não acredita que a razão humana possa provar a existência dele. Aí tem o teísta e o ateísta. O teísta é o que acredita, vamos dizer assim, né? Que ele acredita em Deus, não deixa nem de acreditar e nem de desacreditar, mas ele, de uma certa forma, acredita em Deus. E o ateísta é o que, de forma alguma, acredita na existência de Deus, tá? E aí tem uma outra parte aqui que fala também, né, de um outro significado, que para os religiosos o agnóstico é aquele que não tem religião ou crença em algo. E aí, mais uma vez, varia do teísta para o ateísta. No meu caso, que sou teísta, eu acredito sim que exista algo. Não que seja algo. Que seja algo que comprove ou que não comprove a existência de Deus, tá? Existir ou não existir Deus, isso vai de cada um, tá? Até porque cada um tem na sua crença que o seu Deus é melhor e tudo mais, sendo que Deus é um só. Então, enfim, nessa parte, eu acredito sim que exista algo maior do que a gente. O que especificamente vai da interpretação de cada um. O que cada um acha, o que cada um pensa. Mas, na minha visão, existe sim algo maior do que a gente. Mas por que eu não posso me considerar, por mais que eu tenha passado por 4 religiões, poderia ter passado por mais, obviamente, mas passei por 4 religiões e desacredito da religião e mesmo assim ainda tenho fé e acredito em Deus e tudo mais. Porque eu sou um tipo de pessoa que o lado sobrenatural comigo, ele é muito presente. Então, como que eu posso dizer que algo não existe, como Deus,
Se eu acredito, por exemplo, em espírito, né? Se eu acredito em espírito, eu também tenho que acreditar em Deus. Porque nada que exista deixa de ser uma criação ali também. Que nem a pessoa falar, vamos supor, na relação de que eu não acredito em Deus, mas eu acredito no diabo. Como é que tu acredita no diabo se o diabo é uma própria criação, vamos dizer assim, de Deus? Obviamente que a forma que a gente conhece é uma criação da igreja, mas não deveria existir aquela história, não existe o bem sem o mal. Então como é que tu acredita no mal se tu não acredita no bem? E isso para mim vale em qualquer sentido, em qualquer religião, com qualquer coisa. Se eu acredito em espírito, eu acredito em mediunidade, eu acredito em comunicação com outro mundo e tal, como é que eu não vou acreditar na existência? Tá? Então, como é que tu não vai acreditar que exista algo? Então, para mim é muito difícil eu acreditar mais no homem, vamos supor assim, na palavra do homem, e desacreditar na palavra de algo maior, sabe? Então, assim, obviamente que se for parar pra pensar, eu acredito muito mais na questão de evolução do que. Só um pouquinho, gente. Um pouquinho porque foi ver se o bolo não tava queimando, tá? Mas enfim, eu acredito muito mais na parte de evolução do que criacionismo. Mas não deixe de ter seus pontos também aí nessa parte do criacionismo para quem frequenta uma religião e tem ali na sua religião uma base como acreditar mesmo naquilo ali. Então, para mim é mais ou menos essa a diferença, sabe? Entre tu ter fé e tu ter uma religião. A religião é muito mais ligado a tu acreditar em uma pessoa de carne e osso que tá ali, que tá te dizendo o que tu faz, o que tu não faz, o que é certo, o que é errado. Quanto a fé, tu só precisa acreditar em algo ou em alguma coisa, né? Então, para mim, não fazia mais sentido, como não faz até hoje, eu estar num lugar onde as pessoas elas têm uma influência muito grande sobre pessoas que são mais ingênuas e muitas vezes são esses tipos de pessoa que entra num processo até mesmo doentio dentro de uma igreja, de uma religião, onde ela acredita que, tipo, se ela não fizer, por exemplo, em questão de religião, se ela, religião que eu digo umbanda, tá? Se ela não fizer um determinado trabalho, ela vai adoecer. Ou no caso de uma igreja evangélica, se ela não pagar o dízimo, ela vai, a oferta ali, né? Ela vai tá pecando e não vai para o céu. Ou no caso de uma igreja católica, que se tu não confessar os teus pecados, tu é a pior pessoa do mundo, entendeu? Sendo que talvez o que? Tu comer um pedaço de bolo de chocolate escondido do marido, do filho, enfim. Bom, o vídeo ficou longo, não esperei que fosse chegar tanto, mas ficou um pouco mais leve, com a mesma mensagem, mas um pouco mais leve do que o outro que eu tinha gravado. Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês tiverem comentários para fazer, podem deixar aí, que talvez eu traga uma parte 2 falando o que vocês deixaram para mim aqui nos comentários, tá? Pontos de vista de vocês, a religião de vocês, se vocês gostam da religião de vocês, se vocês frequentam desde a infância por influência de alguém, ou simplesmente porque vocês escolheram assim. Beijo, tchau. E só antes, se eu conseguir falar, se der tempo, aqui em casa a gente não segue, o Rafael segue a religião dele, mas as crianças ainda não frequentam. E elas só não frequentam ainda uma religião porque elas são crianças pequenas. E eu acho que isso a gente, como pai, tem que ter consciência. Não coloque a criança numa religião sem ela primeiro entender o que é Deus e sem ela entender o propósito de seguir uma religião. Tá? Porque eu acho que é muito importante isso também. Ela tá livre para ela entender o que é, ela frequentar e ela escolher por vontade própria se segue ou não
uma vida ali mais religiosa, seguindo os preceitos e tudo mais de uma igreja, ou de um templo, ou enfim, do que ela quiser, tá bom? Beijo, tchau e fui!